E aí, meus amigos, será que aqui vai chegar, enfim, a tal da arenização ou a elitização dos estádios, né? Porque tudo primeiro passa pela Europa, como tudo, né? É um processo de colonização até no futebol. Passa pela Europa, depois passa pelo Sudeste, depois chega aqui do Norte, né? Então a arenização ou a elitização dos estádios vai chegar aqui, né? Obviamente eu falo do Paysandu e eu sempre acho que isso tem um reflexo no Remo e vice-versa, ainda que o Remo esteja na Série A e o Paysandu na C, né? Bora bater um papo aí sobre isso, porque essa polêmica reacendeu por conta da obrigatoriedade de, nos primeiros dias no jogo do Paysandu, ser primeiro liberado a venda de ingresso para sócio. Bora bater um papo sobre isso aí depois da nossa vinheta. É isso aí, meus amigos. Já chega aí deixando o teu like, né? Já falei, quem é secador, quem é do Remo, que vem aqui olhar a nossa Via Cruz, dá o dislike, que isso ajuda também aqui ao canal. Então, meus amigos, bora bater um papo aí sobre essa questão da arenização ou elitização do estádio, né? Por que a arenização? Porque os estádios tinham uma estrutura antigamente, aquele chamado estádio raiz. Isso foi transformado com a arena, né? O que dá direito ao tal do match day aí, que é a venda de camarote, bebidas, pacotes em geral, né? Isso acaba encarecendo um pouco mais o estádio. A arenização não chegou aqui, né? Porque Remo e Paysandu ainda estão muito longe dos seus respectivos estádios, mas o Mangueirão já dá sinal disso aí, né? Só para lembrar, a gente tinha lá na década de 80, 90 uma outra estrutura de futebol, né? Aquele chamado futebol raiz, e o futebol foi se profissionalizando e com isso, né? Como é uma lógica do capitalismo, né? Enfim, aí você pode dizer que está certo, errado, né? Mas é uma lógica do capitalismo buscar esse lucro aí. Então, se arenizou os estádios, né? Ou se profissionalizou o futebol, então automaticamente as coisas vão ficando um pouquinho mais cara também, né? Embora se busque alguns recursos alternativos aí, né? Só para lembrar, né? Eu vejo muita gente dizer, ah, o Paysandu, e provavelmente devem dizer, né? Só esperar o ingresso, o valor do ingresso e os valores de sócio lá quando o Remo tiver jogando a Série A. Ah, porque o Paysandu ou o Remo cresceram o olho. Ah, porque aqui não tem estrutura e não sei o quê, e é muito caro. Verdade, né? Primeiro que esse conceito de caro é um conceito muito subjetivo, mas enfim, se a gente considerar a situação econômica do país e do estádio, obviamente que são preços que vai sentir na pele do torcedor, embora sejam tickets que estejam na média, tanto de Remo e de Paysandu, tickets que estejam na média quando estavam na Série B, né? E agora na Série B o Paysandu mantém um ticket também de clubes que estão na Série C, clubes de massa, como o Santa Cruz, por exemplo, e times tradicionais que não é de massa, mas tem uma certa torcida, o Guarani, por exemplo. Então, para dizer que Remo e Paysandu, isso não é exclusividade, a gente tem muito essa, né, de achar que, porque a diretoria do Paysandu, a diretoria do Remo, cara, isso é uma média que acontece, né? Diretoria de Remo e Paysandu é incompetente aqui, tem incompetência no São Paulo, tem incompetência em qualquer lugar. Então isso não é próprio do Pará, isso não é próprio dos clubes paraenses, isso não é próprio do Brasil, ao contrário, esse aumento nos tickets e essa obrigatoriedade de ser sócio, né? Só para lembrar, no caso do Paysandu, é, foi liberado o ingresso durante os 3 primeiros dias, e isso vai acontecer em todos os jogos, apenas para sócio, e aí o sócio, né, pode ser aquele tal do meio sócio que não é sócio, mas tem direito a desconto, e tem o sócio que tem direito ao ingresso. Isso já é praticado, tá? Isso aí já é praticado há muito tempo na Inglaterra, então a Inglaterra começou, principalmente a Inglaterra, né, na Europa toda, mas a Inglaterra começou ali nos anos final de 90, início de 2000, essa tal dessa arenização, ou fechar o clube ali para sócios, né, para tentar, enfim, forçar ali um pouco mais essa adesão de sócio, né? Então isso não é novidade e, obviamente, como isso está chegando mais no Brasil agora, lá já está num processo inverso, né? A gente já tem atitudes de torcedores lá se revoltando, enfim, tentando se resignar, só para ter uma ideia. Os torcedores do Liverpool protestaram para se congelar o preço dos ingressos, o que foi conseguido, né, para, se eu não me engano, a temporada de 2025. Então, percebam que isso lá também já tem um certo reflexo, né? Eu acho que o maior símbolo dessa, enfim, dessa evolução, dessa progressão, evolução no sentido financeiro, né, é o Flamengo, né? O Flamengo é o time mais popular do Brasil. Eu lembro quem é da década de 80, 90
Lembra aí, né, que aquelas famosas piadinhas com a periferia e até com raça, né? Aquelas piadas antigamente, elas faziam muito remessa do Flamengo para com a periferia, né? Tem até um ditado no Rio, quando o Flamengo joga, o morro desce, né? Então o Flamengo ele é muito mais simbólico nisso. Por quê? Porque a gente tinha um clube que ele era muito popular, sobretudo na década de 90 e início de 2000. Quando você olha para o estádio agora, você percebe muito claro a tal da arenização lá no Maracanã, né? Você vê muitas pessoas brancas, né? Muitas pessoas em camarotes, em pacote. E quem cresceu na década de 80 e 90 lembra que era muito claro, né? A periferia está completamente lotando ali a geral. Né? A geral fez agora 20, se eu não me engano, foi 20 anos ou 25 anos que terminaram oficialmente a geral do Maracanã, que era um local simbólico de torcedores populares, principalmente do Flamengo, que é o clube de maior massa do Brasil. E agora você olha para o estádio do Flamengo, você não reconhece, né? Você não reconhece para o perfil do público que era lá na década de 80 e década de 90, né? No caso aqui do Paysandu, se obrigou o torcedor, o mais preço mais popular possível é R$ 14,90 para você ter direito a desconto mensal, isso se você pagar anual, né? Já fazer um acordo anual, e R$ 59,90 para ter direito a ingresso arquibancada. Esse é o preço mais popular, né? E eu sei que lá na Cruzul não tem a estrutura, e outros clubes também que não têm estrutura estão fazendo isso também, infelizmente. Só que isso acende para a gente a seguinte questão: a partir do momento em que a gente começa a tornar, né, o futebol um pouco mais profissional, porque o torcedor ele quer ganhar, e o torcedor querendo ganhar, você tem que comprar jogador mais caro. E comprando jogador mais caro, você tem que tornar o clube mais profissional. E tornando o clube mais profissional, requer que tem esses planos de sócio-torcedor para ter um caixa um pouco mais previsível, os ingressos têm que ficar um pouco mais caros, tem o tal do match day, que é você explorar bares, restaurantes, isso tudo vai ficando muito mais caro, né? E você cria o seguinte complexo: bem, o torcedor quer ganhar, em compensação o futebol é algo popular, fica um pouquinho mais caro, né? E aí, como é que fica essa situação? Porque o futebol, ele foi concebido, né, com aquele senso de comunidade. Bem, pô, eu sou trabalhador, trabalho a semana inteira, final de semana eu quero ver o meu clube da minha comunidade jogar, né? Então, eu quero me confraternizar com meus amigos, ver meu clube jogar, torcer, chorar de alegria ou de emoção ou de tristeza, né? Enfim. Só que com essa profissionalização, em que eu, como torcedor, também continuo querendo ganhar, eu tenho esse problema aí de profissionalização e de elitização dos acessos aos estádios, né? Então a gente acaba trazendo esse problema aí da profissionalização. E com isso a gente acaba desnaturando o que é a essência do futebol, né? O que é a essência do futebol? É o senso de comunidade. Então, por exemplo, eu sou torcedor fanático do Paysandu porque eu tenho um senso de comunidade com meus amigos, principalmente com a minha família, né? A partir do momento em que isso se transforma essencialmente e apenas em business, a gente tem um problema aí de essência, né? O futebol deixa de ser um senso de comunidade para ser um negócio, né? Talvez esteja faltando esse equilíbrio aí. Legal, o futebol é bom ser profissional, né? A gente pede muito a profissionalização, mas desde que essa profissionalização não deixe de enxergar que existe uma comunidade, que o futebol é popular e principalmente quando a gente fala de Brasil, tem a realidade econômica. Eu sei que não dá para manter um clube com ingresso de R$ 20, R$ 10, né? O pessoal lá de Goiás estava reclamando, né? Ingresso R$ 20, R$ 30, eu sei disso, mas é preciso que se pense num futebol profissional, que claro, o ingresso não vai ser 10, R$ 20, mas sem perder de mão, né? Sem perder de vista que o futebol ele é popular e a gente tem que equilibrar esses pratos, né? Talvez buscar setores populares, né? Tu vai ter direito tem um cara que paga na cadeira 600 pau com direito a petisco, não sei o que, caranguejo, e tu vai ter que ter um cara que pague R$ 50, R$ 40 numa arquibancada, né? De repente buscar esse equilíbrio dentro de um próprio estádio, né? Ou dentro de um próprio clube, né? É preciso fazer esse equilíbrio, porque senão daqui a pouco o futebol perde a graça, né? Voltando aqui à questão do Flamengo, né? O apelido de torcida do Modinha, né? Tu tem que ter lugar para o Modinha também, o Modinha tem que ir lá fazer o selfie, tirar no Instagram, postar no story, legal.
O Modinha também é bem-vindo, ele tem que ir para o estádio, até para ajudar a lotar o estádio, mas o futebol não pode ser só o Modinha, assim como não dá também para viver de 10, 20 reais de ingresso, né? Então é preciso que se busque aí esse equilíbrio, né? Porque, lembra, a essência do clube não é lucro, a essência de um clube de futebol é representatividade de comunidade, né? E isso, galera, que é uma opinião que eu não tenho formado ainda, isso acende a questão para tal da SAF, viu? A gente quer profissionalização, e às vezes a gente acha que uma boia salvador a SAF, né? Ah, não, vai vir um bilionário, que até parece que o bilionário é bonzinho, que ele vai descer aqui e vai injetar. Não é assim, cara. Futebol tem risco, futebol tu investe no jogador, tu não sabe se ele vai desempenhar bem ou não, ele pode se machucar. Então não é. Pô, tu acha que o cara. Beleza, se o cara acertar, ele se dá muito bem, vem de garoto da base, né? Enfim. Mas tu acha que assim o cara vai chegar e derramar dinheiro e acabou o ponto final? Em vez dele buscar um empreendimento muito mais regular, ele aplicar em ações. Para o cara vir fazer isso, ele tem que ser muito torcedor, como é o Pedrinho, por exemplo, do Cruzeiro, ou um aventureiro, como é o John Textor, né? Porque, em geral, o cara vai ter muita cautela antes de investir o dinheiro dele aqui. Então, cuidado, né? Eu tinha um professor que dizia assim: cuidado que os seus desejos. A gente falava, professor, dá para fazer prova de marcar? Ele dizia assim: era de direito tributário. Ele dizia assim: cuidado que os seus desejos podem ser realizados. É a mesma coisa, né? Eu sei que a SAF tem lá suas vantagens, mas cuidado quando a gente fala assim: ah, eu quero que vire SAF. Cuidado, a SAF ela só está pensando em lucro. E ela tá certa ou tá errado? Não. É o jogo do cara que tá investindo, pô. O cara colocou dinheiro aí. Tu acha que se ele colocar dinheiro em Remy, Paysandu, tu acha que ele vai pensar na torcida, porque a torcida representa. Ele quer saber do dinheiro dele, pô. Então, a SAF pode ser problema para alguns clubes, solução dos problemas de alguns clubes, sim. Né? Clubes ultra endividados, já sem liquidez, né? Clubes falidos, pode ser uma solução. Por exemplo, o Vasco. O Vasco não tinha outra solução a não ser virar SAF. O Vasco estava falido já oficialmente, mesmo antes da 777. Mas cuidado, né? Que a gente pede tanto por uma coisa e depois isso pode virar contra a gente, né? Ah, o associativo tem muitos problemas? Tem. Mas por enquanto, né, a SAF eu acho que ela pode ser solução para alguns clubes, mas por enquanto eu falo pelo meu clube Paysandu, eu acho que é melhor a gente investir em gestão, né? Isso é palavras do próprio presidente do Flamengo, né? Depois tem uma entrevista que eu vou trazer aqui para vocês bem legal, fazer um react sobre o presidente do Flamengo, o BAP. Ele diz, cara, o problema não é ser SAF ou não ser SAF, o problema é a gestão. Tá aí o Flamengo e Palmeiras. São os dois clubes com maior desempenho no Brasil e não são SAF, né? Então, considerando esse senso de comunidade, eu acho que a gente tem que buscar esse equilíbrio, né? O futebol tem que ser sim profissional, não dá para viver de ingressos a 10, 20 reais. Por outro lado, também não dá para você ter um ticket de 100, 150 reais, um ticket médio, sem pensar em um ticket de uma parte popular, né? Pensar em uma parte simples, modinhas, ou para quem tem muita grana para ter sócio, né? Porque o trabalhador ele já pensa, né? Em final de semana ou meio de semana ver seu clube, ele além disso tudo, ele é obrigado, uma coisa é você incentivar para buscar esse equilíbrio, outra coisa é você obrigar, né, meio que colocar quase que uma faca no pescoço do torcedor para ter mais uma conta mensal, porque o trabalhador na média, ele tem lá seus boletos já para pagar, e o futebol é um alívio para ele. Aí além disso tudo, tu vai criar mais um boleto pro cara. Pô, tem que buscar um equilíbrio nisso aí, né? Deixa o cara que tem grana para pagar mais um boleto, beleza. Quanto mais sócios aderir no Paysandu, por exemplo, para mim melhor. Mas a gente não pode perder de mão que o futebol é um esporte popular e que essas pessoas devem sim também ser pensadas, né? Mas quero ouvir tua opinião aqui, né? O que é que tu acha? Acha que o preço ticket, o ticket médio do ingresso, tá barato, tá caro, é isso mesmo, tem que aumentar mais para profissionalizar? Ou vocês acham que é um ticket ainda é, que está numa média muito inferior e que, portanto, é preciso aumentar, né? Queria ouvir teu comentário aqui, queria ouvir tua opinião, né? Aquilo que a gente falou. E esse problema não é só nosso, mas a gente tem que lutar pelo nosso problema, né? E não pelo problema dos outros. Quero ouvir teu comentário aqui. Forte abraço, tchau, tchau e até a próxima.